E hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, aqui na TVI, o Paulo Duarte, que é empresário, comentarista político também, para falar sobre o resultado das eleições de 2022. Agora sim, tudo definido, presidente, deputados, governador, senador. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez aqui à TVI. Então, Paulo, esse resultado de ontem te surpreendeu? Então, obrigado, Felipe, pelo convite mais uma vez, a todos os telespectadores aqui da TVI. É um prazer ter a oportunidade de vir falar aqui mais uma vez. Então, surpreender não. Eu acho que quando a gente trata do assunto político, a gente vai acompanhando esses dados, os números, vão acompanhando o governo, a sua gestão ao longo dos anos. Então, quando a gente começa a fazer um comparativo do histórico da administração do Bolsonaro, desde o momento da posse, logo no primeiro ano, a gente começa a ter sinais de uma dificuldade expressiva para a sua reeleição. Então, não dá para você falar assim, foi uma surpresa? Não, não foi uma surpresa, né? Tanto que a articulação para que o Lula fosse o candidato, a oposição buscando um candidato que tivesse peso suficiente para ter um combate à altura com o Bolsonaro, e o desgaste que a própria administração do Bolsonaro foi gerando ao longo desses 3 anos e 6 meses aí. Houve diversas situações internas no governo, né? O que a gente costuma falar no meio político, que as crises do governo Bolsonaro, elas foram criadas e acontecem lá dentro mesmo. E isso foi acontecendo como um looping ao longo desses 3 anos. Então, isso tudo vai trazendo sinais. Todos os anos você tem pesquisas de referências, de satisfação, de aprovação de governo. Então, a gente vai acompanhando isso daí. Lá atrás já sinalizava que não seria, em hipótese alguma, uma eleição fácil para o Bolsonaro vencer. Então, falar que é uma surpresa, não, né? Porque nada aconteceu de ontem para hoje. É uma construção. Ficou muito dividido, né, Paulo? Acho que a gente nunca viu tanto, um resultado tão próximo um do outro. Praticamente 50% da população queria o Bolsonaro e os outros 50% queriam o Lula. Isso acaba trazendo uma dificuldade para o Lula governar a partir do ano que vem. Sim, a polarização foi clara em todo o processo, né? E talvez a grande questão aí é porque o Lula não era o candidato que tem a aprovação de muitos que votaram nele, né? O grande problema é que a rejeição do Bolsonaro aumentou tanto que a opção que as pessoas que não queriam mais o Bolsonaro só era o Lula, né? A terceira via, nós tivemos aí o desempenho da Simone Tebet, que foi muito bom, mas a candidata pela primeira vez, ela apareceu no cenário nacional, né? No início da campanha ela disse, eu não sou conhecida por ninguém, eu pretendo sair dessa campanha conhecida por 70% da população. Então ela se projetou e se tornou conhecida durante 45 dias de campanha. É um espaço muito curto para você galgar um espaço como a presidência, né? Então, o problema está aí. Essa polarização ela foi se intensificando demais porque só tinham 2 lados, ou a extrema-direita, que acabou se tornando uma polarização para a extrema-direita, né, ou para a esquerda. Só que muita gente, a abstenção mostrou isso, muita gente não queria estar em nenhum dos dois, né? A terceira via era a opção. Mas não deu tempo dessa terceira via se construir. E aí se polarizou demais a coisa, né? E aí os dois tiveram votações expressivas, né? São votações históricas, tanto para o Bolsonaro, né, e quanto para o Lula, que hoje é o presidente aí mais votado, né? Eleito com uma votação muito expressiva, né? Ô Paulo, então teve votos de rejeição tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu não voto no Lula de jeito nenhum, eu não voto no Bolsonaro de jeito nenhum, não é isso? Teve, com certeza. A terceira via, ela buscou um espaço a todo momento, né? Mas o que eu acho, na minha visão, o que dificultou muito, existia uma pressão muito grande para as pessoas serem pró ou contra Bolsonaro. Ou você é Bolsonaro e a favor da verdade, ou você apoia o ladrão, você apoia o Lula. As pessoas não tinham um meio termo ali, e essa pressão fez com que essa turma, as pessoas que votaram na terceira via, acabaram tendenciando a votar mais no Lula do que no Bolsonaro, de entender que seria esse um governo que faria esse tipo de pressão, onde a sua liberdade de expressão acaba se limitando, se você concorda ou não com o que está sendo dito, porque senão você sofre uma retaliação, você sofre um prejuízo ali imediato. Você vê que as pessoas tinham muita dificuldade de expressar os seus votos, de falar, porque ou era ou não era.
E isso intimidou demais, né, a campanha. Eu falei isso ao longo do processo eleitoral. As pessoas não estão pedindo voto, elas estão intimando as pessoas, né? Ou você vota, ou você é, ou você não é. E muita gente votou no Lula não porque o Lula é o melhor, ou porque acredita ou descondena o Lula dos seus atos. É porque entendeu que o Bolsonaro não estava sendo legal ou não foi bom. Nós precisamos lembrar que o Bolsonaro foi eleito em 2018 com uma votação muito expressiva, com uma aprovação gigantesca. O que a população queria em 2018? Tirar o PT do poder. Então, todo mundo foi ali e votou no Bolsonaro. Ele entra com mais de 60% de aprovação, ele entra muito bem no governo, ele se posiciona muito bem para governar. E aí, a postura dele, a posição que ele tem, a forma que ele, como chefe do executivo, age, é que vai tirando essa popularidade dele, vai minando o seu público. Isso você está querendo dizer como ele agiu, principalmente durante a pandemia. Exato, não só pela pandemia. Eu não digo especificamente pela pandemia. A forma que ele trata, tanto que foi um dos bordões da campanha. O jeito do Bolsonaro é difícil, mas o importante é o país ir para frente. Mas nós podemos esquecer que é um cara que, às vezes, na sua fala, ele desrespeitava minorias, desrespeitava pessoas, o jeito dele tratar a imprensa, a mulher, algumas falas imperativas dele, a forma dele se posicionar. E muita gente acha que não, mas ele é o chefe do executivo, é o homem mais importante da nossa nação. Qualquer coisa que ele resolve dizer ou não, ele interfere na economia inteira desse país. E o pessoal falava isso. Você vê na própria campanha do Bolsonaro que ele mesmo pediu desculpa. Eu sei que eu falo alguns palavrões, me desculpa. Ele mudou de postura na campanha agora do segundo turno, né? Porque ele entendeu que isso interferia. Mas nós temos aí mais de 3 anos e meio de governo que ele teve uma postura extremamente fora do contexto social. É o que ele falava e ele ligava ali, não estava nem aí para ninguém, né? Ô Paulo, para quem não acompanhou muito, quem não gosta muito de acompanhar a política, quais são as principais diferenças entre Bolsonaro e Lula? Olha, se você cravar hoje, né, o Lula ele tem um histórico muito grande, né, não tem como desvincular o Lula de tudo que aconteceu no passado. Não tem. Né? Então, não dá para você dizer que isso é favorável a ele. Não é. Ele tem um ponto negativo muito grande. E o que desfavorece o Bolsonaro? O desrespeito, a postura, a posição, a forma que ele trata o governo e a forma que ele traduziu para as pessoas como ele gostaria de governar, um modelo muito autocrático e não democrático, deu medo nas pessoas. Entendi. Então, o que o Bolsonaro fez foi realmente trazer insegurança. E aí ele perde essa população que vota nele em 2018, entra no indeciso, vai para uma terceira via, não rola uma terceira via, e aí a pressão é tão grande de você é o Bolsonaro ou não é, que essas pessoas acabam se intimidando, se sentindo intimidadas e indo para o Lula. Mas a opção do Lula eu preciso de ter um governo democrático, um governo que não seja imperativo e impositivo. E aí nós tivemos situações como nós tivemos aí do Roberto Jefferson, da Carla Zambelli nessas últimas semanas, onde trouxe um tema que ficou escondido pela campanha do Bolsonaro, que foi a questão das armas, né? Lá em 2018, o interesse de se ter armas, né? E hoje a gente já vendo o resultado do que está acontecendo com as armas liberadas. Isso começou a trazer um receio muito grande da população. E as pessoas cada vez mais cravando, ou você é Lula, ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, ou você é Bolsonaro. E isso foi o resultado da urna, né, Paulo? Exatamente. Ô Paulo, e o que significa para você esse silêncio do Bolsonaro nesse momento aí, nessa segunda-feira, nesse momento pós-domingo de eleições? Então, na política, como eu falo, nem o bom dia é de graça, de bom agrado. Tudo tem um porquê. Esse silêncio ele é estratégico. Tá? Bom, nós vivemos aí diversas situações onde o Bolsonaro insinuou ao longo desses anos a fraude das urnas eletrônicas. Nós tivemos aí o momento factídio lá da quinta-feira que ele apresentaria as provas e não apresentou. Ou seja, ao tempo todo nós fomos acompanhando que haveria em algum momento um questionamento contra as eleições se não fosse ele o vencedor. E isso deu medo à população, porque isso coloca o Estado Democrático de Direito em risco, né? E então, o que acontece? Quando você faz esse tipo de postura, coloca a situação dessa forma, as pessoas ficam com medo do que está acontecendo. Então, eu acho que isso foi a principal coisa que aconteceu. As pessoas tiveram medo.
mas algumas lideranças políticas bem próximas a ele já reconheceram a vitória do Lula. A sua expectativa é que ele também reconheça? Eu acredito que sim. Aí a gente volta nessa questão do silêncio. Hoje nós já temos o movimento dos caminhoneiros que está aí parando as estradas e tudo mais, né? Eu vejo alguns posts que eu ouvi agora há pouco. Capitão, estamos à disposição para fazer o que o senhor mandar, ou seja, um bolsonarismo raiz que vai à cega fazer aquilo que se mandar fazer. O silêncio é aquele velho ditado, quem cala consente. Então, se o presidente está silenciado e as pessoas estão agindo, eles já entendem que estão validados no que estão fazendo. Então, isso não deixa de ser positivo, ou seja, deixa provocar o caos para a gente ver até onde isso vai. Porque se o caos realmente crescer, eu posso inflamar o discurso de questionar essas eleições. Se o caos não crescer, vai ficar difícil questionar as eleições, porque os outros órgãos, os outros poderes já reconheceram essas eleições. Hoje o Bolsonaro ele fica um pouco mais abandonado, porque rapidamente nós vimos o Supremo, o TSE, a Câmara e o Senado validando as eleições. Né? Então, ele se sente abandonado. Infelizmente, na política é aquela velha história, rei morto, rei posto. No outro dia tudo muda, né? Agora vão os que ficam têm os seus interesses, os que saem têm que pensar em 2026. E esse silêncio hoje ele é muito pensativo já no resultado para 2026. O que essa militância pode representar em oposição para dar palco, palanque a Bolsonaro até 2026. Então, nada é por acaso. Esse silêncio é estratégico, é pensado, a forma que ele vai falar é pensada para que ele possa se projetar ou manter o seu nome para 2026. Paulo, nosso tempo terminou. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na TVI. Finalizando, você que esteve junto conosco aqui no primeiro turno e agora finalizando aí, passando uma régua, se Deus quiser, nessa eleição. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estou sempre à disposição para participar com vocês aqui na TVI. Valeu.